Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas, amigos, TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube, hoje numa conversa com o cineasta Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Vasconcelos Filho é premiadíssimo diretor de cinema. É também produtor, roteirista, crítico de cinema e formado em jornalismo. Ele é autor dos filmes O Som ao Redor e Aquários, incluídos na lista de 10 melhores filmes do ano no jornal New York Times. Também de Kleber Mendonça, um terceiro longa-metragem, Bacurau, dirigido em parceria com Juliano Dornelles. Entre outros, Bacurau conquistou o prêmio do júri em Cannes 2019. Festival de Cannes, onde 2 anos depois, em 2021, Kleber Mendonça faria parte do júri. Kleber Mendonça lançou há pouco o seu 4º longa-metragem, Retratos Fantasmas. Filme já indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar de 2024. Kleber Mendonça Filho, prazer em te receber aqui na TVE, TV Pública da Bahia e no canal Bob Fernandes. É um prazer estar falando com você, Bob. Vamos começar assim, ó. Vale para tudo, mas nós estamos falando de cinema, então vamos para o cinema. Cada espectador projeta seus anseios, ocupações, projeções no que está vendo, no que está lendo, no que está assistindo, né? O seu filme Retratos Fantasmas, seu último longa agora, me soou como uma homenagem, como um poema, memória, sua história familiar, mas também como um lamento sobre sua cidade, mas ao falar do Recife me pareceu, ou para mim soou, que você está falando de muitas cidades do Brasil que estão vivendo problemas e coisas absolutamente semelhantes. À frente, para mim hoje, porque eu estou vendo isso aqui, estou vendo em todas as cidades que eu vou, a voragem imobiliária demolindo tudo. Não sei se o seu filme tem o cinema e os cinemas como um dos fios condutores, mas esse eu acho que é um assunto que ressalta muito, né? Sim, eu acho que as cidades elas mudam, né? As pessoas mudam, o tempo passa. Eu acho que eu vou conquistando uma quantidade maior de anos, eu vou observando isso e vendo tudo isso com uma certa naturalidade, né? Falei numa entrevista um tempo atrás, mês passado, que eu não ia brigar com o tempo. Eu acho que o Retratos Fantasmas é um filme que observa o tempo, né? E a observação desse tempo você termina vendo muita coisa, porque você participa como cidadão da vida de uma cidade, né? Eu interajo com a minha cidade e com outras cidades também. Eu vou muito a São Paulo, por exemplo, ou ao Rio de Janeiro. Eu vou a Fortaleza, a Salvador, muitas cidades, inclusive no exterior também. E fotografar as mudanças é algo que me interessa. Eu venho fazendo já há algum tempo. Retratos Fantasmas não é exatamente o primeiro filme que eu faço isso. Mas o Retratos Fantasmas talvez seja o filme onde isso fica mais evidente. E eu acho que quando eu começo a falar do apartamento da minha família, eu sempre achei que não era um filme sobre a minha família, nem sobre mim, mas era talvez mais sobre aquele espaço e como nós ocupamos aquele espaço, e como a minha família deu uma forma àquele espaço. E de uma certa forma é o que a gente faz também na cidade, né? Acho que a nossa participação na cidade, ela pode parecer ínfima, mas ela é relevante. As populações elas têm participações nas cidades. Mas é muito interessante também ver como a ideia de mercado tenta controlar nós como população. Acho que as cidades brasileiras, latino-americanas,
começaram a mudar muito nos anos 70 e 80, quando nós vimos a chegada do shopping center, né? E houve uma manipulação do comportamento social para que agora a gente fosse procurar o que a gente achava na rua, nas ruas das cidades, no shopping center, que é um lugar privado, um lugar fechado. Um lugar onde você paga para estacionar e onde você paga mais caro por tudo. E onde tem ar-condicionado, que num país tropical, numa cidade tropical como Recife, é algum sinal de uma melhoria, né? De um conforto. Então tudo isso me interessa, né? Tudo isso me interessa como parte desse pacote de mudanças, né? Pelo qual a gente passa, né? Como cidadãos e como pessoas. Ao menos, porque eu não conheço todos os filmes e curtas e vídeos que você fez antes, mas ao menos Recife Frio, os longas O Som ao Redor, Aquários e agora Retratos Fantasmas são olhares seus inicialmente sobre o Recife, mas que tem uma universalidade nisso, né? Eu pergunto se você, quando está pensando e começando a filmar, quando você está ali viajando na história do filme, você tem essa preocupação com a busca do algo que transponha o seu lugar ali? Ou isso já vem no pacote Kleber, já está embutido naturalmente? Eu acho que já está embutido, porque, em primeiro lugar, eu acho que existe um bom texto. Mesmo quando o texto não foi escrito, o texto existe. A ideia já é um texto, de alguma certa forma. O Recife Frio, por exemplo, o que aconteceria se uma cidade tropical de repente entrasse num sistema meteorológico inexplicável? Obviamente, você fala isso com a língua na bochecha, né? Porque o inexplicável é muito interessante e engraçado, né? Ficção científica. Então você pode fazer o que você quiser. Isso alterasse a forma, né, do nosso comportamento, né? Porque o nosso comportamento está condicionado ao nosso ambiente, né? Ao nosso território. E é muito interessante porque nós brasileiros somos fundamentalmente tropicais, né? E a nossa identidade tropical, ela muitas vezes é negada, até por questões de uma rejeição à identidade brasileira, e eu iria até longe dizer também da uma ideia de racismo. A nossa identidade tropical, ela muitas vezes é rejeitada por uma, talvez, proximidade maior com uma identidade europeia, por exemplo, ou americana. Então, é muito curioso. Uma vez eu estava no Festival de Gramado, Serra Gaúcha, que é uma região mais próxima de uma ideia de frio, né, no nosso país. Mas o que aconteceu nesse final de semana que eu estava lá, que nevou? Porto Alegre inteira subiu a serra para sentir frio. Esse não é um comportamento de clima temperado, isso é um comportamento tropical. É muito revelador a ideia de milhares de pessoas subirem a serra para sentir frio, porque o frio é exótico. Então isso tudo me fascina, né? E o Recife tem uma relação muito curiosa com temperatura, porque nossa temperatura mais baixa é 19 graus. E sai no jornal, 19 graus em algum dia de junho ou de julho. Mas normalmente 21. Ao mesmo tempo, Recife não é tão quente quanto muita gente parece acreditar. Recife não passa de 34 graus. Né? Então, São Paulo... Salvador também. 19 graus em Salvador é um frio terrível, como eles dizem. Exatamente. Mas, por exemplo, num dia muito quente, Porto Alegre é mais quente que Recife. Então, todos esses elementos que têm muito a ver com o nosso comportamento, nossa identidade cultural, nossa identidade política, estão atreladas à ideia da temperatura. Né? E terminou que esse frio foi um filme que viajou muito e ganhou muitos prêmios. Então, eu acho que inicialmente está no texto. Eu, às vezes, me pergunto se... Por exemplo, o Retratos Fantasmas, ele começou
né? Comecei, inclusive, nessa sala aqui, mostrando para os amigos. E aí eles diziam assim, mas será que é muito Recife, né? Será que as pessoas vão entrar no filme? E aí, aos poucos, você vai mostrando o filme, né? Selecionado para Cannes, vai para Munique, Portugal, estreia no Brasil. E sim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais poetizando o filme em relação às suas cidades. Muita gente que nunca veio ao Recife consegue sintonizar o filme. Eu estava em Toronto agora, semana passada, e aí já tinha o pessoal de Toronto falando dos cinemas de Toronto e da forma como a cidade foi sendo alterada. Então, acho que ele abre espaço para você. Porque, na verdade, é o que a gente sempre fez, né? Eu acho que como leitores e espectadores. Nós sempre consumimos coisas que vieram de fora e são coisas universais. Né? Não estou querendo me colocar junto de nomes que fazem parte de toda essa cultura, mas é assim que funciona. Né? Quando você vê um filme feito em Nova York, é um filme feito em Nova York. Não é regional de Nova York e só os nova-iorquinos vão entender. Eu acho que nessa ideia de globalização é muito bom a gente também poder exportar. Né? Eu pesquisando sobre seus filmes, sobre você, eu vi que já foram mais de 120 prêmios. Agora o Retratos Fantasmas é indicado pelo Brasil para disputar o Oscar agora em 2024, né? Mas voltando um pouco, ou bastante, como é que você começou no cinema? Foi um start, foi uma coisa, foi uma eureka ou veio vindo? E quando é que foi, como é que foi essa caminhada? Eu comecei na Universidade Federal de Pernambuco, e na época não tinha curso de cinema, eu fiz jornalismo. Eu sempre gostei de escrever e tenho de fato alguma facilidade com escrever. E na universidade eu utilizei os poucos equipamentos que existiam, que estavam disponíveis. Então, mesmo que eu cursasse jornalismo, eu sempre puxava para o lado da ideia de fazer alguma coisa, um vídeo, um exercício mais próximo de uma ideia de cinema. E foi assim que eu comecei. E Recife, naquela época, tinha uma produção guerreira, mas muito pequena e muito incipiente. Existia também a barreira técnica do cinema e do vídeo, ou seja, quem fazia vídeo dificilmente teria acesso à câmera de cinema. Recife não tinha câmera, não tinha laboratório, não tinha equipamento de som. Então, eu ouvi muito que para eu fazer cinema eu teria que me mudar para o Rio, para São Paulo, ou para fora do Brasil. E aí eu comecei a aplicar para a escola de cinema, né, fora do Brasil, Estados Unidos e Europa. E fui rejeitado em todas elas. E recentemente eu até dei masterclasses e palestras em todas elas, na verdade, ao longo dos últimos 15 anos. O que é muito bom pensar e é muito bom contar essa história para quem hoje é muito jovem e está tentando, né? Porque você não pode desanimar, porque tem muita coisa, tem muitos obstáculos, né, que você tem que tentar transpor. Mas aí eu fui nos anos 90 fazendo o que eu pude, né? E cada vez que eu fazia um vídeo, eu aprendia e eu juntava os amigos. E no Retratos Fantasmas tem algumas imagens de alguns filmes que eu fiz naquela época, filmes primitivos, mas é assim que você tem que começar, e todos feitos naquele apartamento. E aí, aos poucos, eu fui fazendo mais e mais. E eu fui também conquistando espaços maiores, né, de projeção, de exibição. Isso foi muito bom. Mas levou um tempo, não é fácil. Tudo pode somar, dividir, tirar ou opor, né? Dos 8 aos 13, se não me engano, você morou na Inglaterra. Por que morou? E isso somou? Não teve nenhuma importância? Foi importante? Como é que foi? Na verdade, foi dos 13 aos 18. 13 aos Minha 18. mãe, minha mãe é historiadora, ela foi fazer o doutorado dela na Inglaterra, porque ela precisava pesquisar na Biblioteca Britânica, British Library, e ela
E nós passamos quase 5 anos morando na Inglaterra. E é claro que sim, eu acho que isso somou muita coisa, porque numa época pré-internet eu tive acesso a muita coisa do lado da Inglaterra, a muitas salas de cinema, muitos livros. A televisão britânica na época era muito boa de filme, de exibir filmes que fugiam da ideia de Hollywood, filmes indianos, australianos, neozelandeses, franceses, espanhóis. E foi assim que eu fui apresentado a muita coisa. E me deu o inglês, né? O inglês eu acho que é uma língua muito... Você faz muitas amizades com o inglês, né? Você se comunica... O inglês como uma segunda língua qualquer língua, eu acho, que vai além da sua língua mãe, eu acho que é uma soma muito interessante. Então acho que foi um período de muito aprendizado, de 13 aos 18. Eu lembro desse período com muito carinho. Durante a pandemia, a sala de cinema foi colocada em xeque, né? Isso tem retorno? Se tem, se é que tem, quais são as estratégias? Eu acho que foi um momento muito, muito dramático para a sala de cinema, né? Porque não só existia uma boa desculpa para a gente não ir ao cinema, uma questão de saúde pública e de você cuidar de si próprio, mas coincidiu também com o desenvolvimento extra rápido do streaming. O streaming ele já estava se encaminhando para aquilo, mas eu acho que a pandemia apressou o processo de disseminação e de utilização do streaming. Então foi um período histórico bem forte para a ideia da sala de cinema. A sala de cinema ela propõe um convívio, né? Ela propõe você juntar dezenas ou centenas de pessoas no mesmo lugar. E a pandemia era exatamente o que você não deveria fazer. Então isso ajudou a destruir um pouco muito eu diria, da construção da nossa cultura de ir ao cinema. Uma coisa que todos nós também sabíamos, inclusive pessoas que não são da área de cinema, é que um filme novo sempre era exibido na sala de cinema. Depois da pandemia, essa certeza ela foi jogada ela foi por água abaixo, porque o próprio mercado ficou nervoso, a indústria ficou nervosa e começou a jogar os filmes direto no streaming. Eu acho que isso é algo que a gente ainda está reeducando o público. Os números para o cinema, digamos, não arrasa quarteirão no Brasil ainda não estão normais, né? Talvez esse ano a gente esteja já vendo uma reação, né? O Retratos Fantasmas está passando de 60 mil ingressos vendidos, que é muito bom, considerando o pós-pandemia, considerando o tipo de filme que o filme é. O Almodóvar agora estreou ainda abaixo do que eu acho que seria, mas já com uma melhoria nos números. Então acho que é uma questão da gente continuar lançando filmes que chamem a atenção, de alguma forma, que despertem a atenção do público. E essa repetição, eu espero que a gente reconquiste esses números. Então você não vê isso do streaming devorando o cinema, não, né? Aí a gente teria que falar um pouco do capitalismo, né? Porque não deveria ser uma coisa ruim, mas aí como o capitalismo chega para cagar tudo. O capitalismo chega para mostrar que a coisa pode ser destrutiva e não um somatório. O streaming, para mim, deveria ser uma soma, né? Ou seja, eu como realizador, eu faço um filme, eu quero que o filme passe na sala de cinema, que o filme vá para o streaming, que o filme vá para TV para assinatura, que vá para a TV aberta,
e que sei lá, circule no torrent. Eu quero tudo isso nos meus filmes. Mas o streaming, ele propõe que você não vá para a sala de cinema e que ele vá direto para o streaming. Então ele subtrai uma parte do processo. Essa parte eu não concordo. Mas se você, talvez como produtor, como realizador, consegue estabelecer um diálogo, se você vai trabalhar com o Netflix ou Amazon, talvez você consiga estabelecer um diálogo e definir que primeiro o filme vai para a sala de cinema e depois ele vai para o streaming a partir de um número X de dias. Mas eu tenho observado com alguns colegas que isso não é possível. Então, realmente, o filme é feito para o streaming. E esse não é um modelo que eu gosto. Eu não defendo esse modelo. Eu gosto do que está acontecendo com Retratos Fantasmas agora. Eu gosto de fazer as pré-estreias, de visitar cidades diferentes, de ter a experiência coletiva da descoberta do filme e disso ecoar de alguma maneira na imprensa. Eu estar hoje conversando com você, das pessoas postarem o que elas quiserem postar sobre o filme. Gostei, amei, chorei, não gostei, achei horrível. Isso tudo faz parte da experiência, né? Talvez o filme, sendo bem preparado o lançamento e entrado no streaming naquele dia de sexta-feira, talvez ele funcione assim, mas eu vejo muitos relatos de tristeza de muitos cineastas, realizadoras e realizadores, que dizem, meu filme entrou terça-feira, ninguém ficou sabendo. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso é um veneno, eu acho, para a ideia do cinema. Não deveria ser assim. Eu acho que o streaming deve somar. Esse somatório é algo que eu acredito. Eu gosto até hoje, do vinil. E eu não tenho nada contra o CD. Mas quando o CD chegou, a indústria quis matar o vinil para poder vender CD. Então, eu não entendo. É o capitalismo. Eu gosto dos meus CDs, ó, e gosto do vinil. Então, somar é sempre bom. Eu acho que o streaming é uma coisa boa e a sala de cinema talvez seja melhor. Não sou desse ramo, mas fico ouvindo muita gente falar. Tem um outro problema aí que você falou de Netflix, Amazon, etc. É o seguinte, me parece ter, né? Se eu estiver errado, você me corrigirá. É que quem tem o seu tamanho tem um controle sobre o produto e pode, aspas, impor determinadas coisas que você quer. Mas eu vejo cada vez mais, na verdade, as pessoas vendendo, estão pagando bem e tal, mas na verdade perdendo o controle sobre o produto, sobre a ideia, sobre o que estão fazendo. Isso está acontecendo mesmo ou é só eu que estou ouvindo errado? Não, isso pode acontecer, mas isso é uma outra questão da lógica do streaming, né? Você, como artista, diretor, produtor, eles montaram uma coisa que alguns chamam plano de negócio, que eu acho muito doido, que você supostamente é bem pago. Isso não aconteceu comigo ainda. Você supostamente é bem pago, mas você dá tudo. É isso. O filme pertence até o fim dos tempos e no planeta Terra e em futuros planetas a serem colonizados. Eu até hoje nunca trabalhei assim. Eu até fizemos coproduções, inclusive com a França, mas sempre nós somos donos de alguma coisa do nosso filme, né? Eu acho a coprodução uma coisa justa, né? Porque o outro lado também participa do filme. Mas eu vejo cada vez mais acordos de produção com streamers, né, onde a obra ela é comprada como um todo, né, num pacote completo. E eu acho um pouco estranho, né? Eu acho que, sim, pagam bem, aparentemente. Parece que pagam bem, mas eu não sei. Eu acho que parte do seu filme é também a forma como você trabalha ele, uma vez que ele está pronto. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar nos meus filmes, né, para lançar os filmes. Entregar o filme e sair de férias e dar graças a Deus é uma coisa que eu não fiz, eu acho que eu não vou fazer. Mas eu acho que algumas pessoas têm feito isso.
sei. Talvez caso a caso, talvez umas estejam felizes, outras não estejam tão satisfeitas. Mas não é muito o meu estilo. Ainda nesse território, né? O resultado do público do cinema brasileiro, segundo o Ancine, no primeiro semestre, chegava a 1%, alguma coisa assim, né? Barbie e Oppenheimer chegaram a ocupar 80% das salas do Brasil naquele final de semana, né? Além da cota de tela, como os filmes nacionais podem avançar de novo na reconquista de um público que tiveram até há pouco tempo, seus filmes mesmo, muito tal. Como? O que falta aí? É roteiro? É Ah, estratégias finais? Como é que é? O que bom, falta? esse 1% que foi muito divulgado, acho que foi a matéria da Folha, Uhum. ele foi divulgado sem um contexto muito bem feito, né? Porque a gente está saindo ainda, como eu falei, nós ainda estamos nos recuperando da pandemia, nós estamos sem a cota de tela, é, essa união, a união desses dois elementos pode explicar uma queda de energia muito grande, principalmente se comparada a 2019. 2019, que foi o primeiro ano de Bolsonaro, ou seja, a gente estava ainda começando a enfrentar os problemas de ataques à cultura que já começaram no governo Temer. E estávamos colhendo os frutos de um investimento muito bom na cultura do cinema nos últimos 10 anos. Então, foi o ano de Bacurau, foi o ano da Vida Invisível, foi o ano da Febre, o filme da Maia da o filme Turma da Mônica Laços, que é um filme comercial e que funcionou muito bem, que foi muito bem feito. Então a gente estava com 13% de ocupação dentro e com a cota de tela ela já tinha começado a ser desrespeitada, mas ainda existia a cultura da cota de tela, são duas coisas separadas. Então, eu acho que você pegar 2019, lembrando também que Marighella deveria ter sido lançado em 2019 e não foi já como parte de um pacote de, ao que me parece, uma série de sabotagens burocráticas Sim. para que ele filme não ser lançado na hora em que ele deveria ter sido lançado, que é o ano de 2019. Então, eu acho que a gente tem, voltando à cota de tela, a gente tem boas chances de, aos poucos, retomar uma parcela que seria normal, ainda pequena, mas normal no mercado. Se você for para cada país, se você for para a Alemanha, França, Portugal, as participações nacionais, elas são sempre abaixo da participação de Hollywood no mercado. Alguns países, como a França, às vezes, bota Hollywood para correr, às vezes, não é todo ano. Não. Já teve participação de quase 50% do cinema francês na França. Isso é incrível, mas isso vem a partir de muito trabalho, muita formação de público, muito incentivo às salas com perfil especial. E eu acho que a gente precisa, no Brasil, não só falar na produção, que é muito importante, mas também no fomento à formação de público, no fomento à formação do olhar e a estabelecer uma relação real de diversidade, né? Diversidade de olhar. Porque o fenômeno Barbie Oppenheimer, ele é muito interessante no momento em que nós vivemos agora, né? Ele levou milhões de pessoas ao cinema, isso foi muito bom. Talvez eles tenham até esquentado de uma maneira inusitada o lançamento do Retratos Fantasmas. Mas a gente precisa lidar com... A gente precisa ter um cenário de cinema que seja diverso, né? Que a gente tenha todo tipo de filme sendo visto. E sendo visto por públicos numerosos, né? E não pode ficar só na mão do cinema hollywoodiano. Porque isso cria uma cultura limitada, né? Uma monocultura.
né? Antes do próximo assunto, só uma coisa que pode ser, tem a gente desatenta, né? O que é a cota de tela? E tem um projeto do senador Randolfo Rodrigues, se eu não me engano, sendo no Congresso, né? Tem uma fórmula melhor comparando com outros países? Tem alguma coisa que você pensa que seja legal? A cota de tela é uma proteção que eu considero totalmente natural e cidadã, né, do produto audiovisual brasileiro no próprio Brasil. Isso é uma coisa que os sul-coreanos fazem, uma coisa que os franceses fazem, que é estabelecer um número X de dias, que eu acho que chega a 140 dias por ano. Filmes brasileiros precisam fazer parte da programação das salas de cinema. Isso tem um efeito prático real, né? Na época do Som ao Redor, eu recebi a ligação de um programador de uma rede comercial e que estava muito interessado em saber quando o Som ao Redor seria lançado nos cinemas, porque algumas salas do circuito dele estavam atrasadas na cota de tela. Se a sala não cumpre o número X de dias, a sala ou a empresa vai pagar uma multa no final do ano, junto à Agência Nacional do Cinema. Assim. Então, é um exemplo prático de alguém que queria juntar duas coisas: o interesse ou curiosidade de programar um filme pernambucano no circuito de exibição pernambucano, com a necessidade burocrática, a responsabilidade fiscal de cumprir a cota de tela. Quando você não tem a cota de tela, né, você fica desprotegido. Né? Muitos espaços deixam de ser abertos para o cinema brasileiro. E é uma proteção totalmente natural. A gente pode pensar na indústria automobilística, a indústria eletrônica no Brasil tem suas defesas e suas cotas, o agronegócio tem seus incentivos e suas defesas também. Então é um tema que é totalmente natural e faz parte, inclusive, da discussão política no Brasil desde os anos 30, e que muitas vezes hoje, como muita coisa do que aconteceu no Brasil nos últimos 7 anos, ganha uma interpretação enviesada e dentro de um discurso da extrema-direita, que é uma coisa que não exatamente bate com a realidade do que é de fato. Você falou em formação de público, né? Aí eu vejo aquelas duas salas do Recife, o São Luís, né? E o Cinema Park, do outro lado da ponte Isso. ali. Não? Qual é a importância? E o São Luís, que foi também retomado pelo poder público, né? Mas tem uma outra concepção, tem festivais, é uma espécie de laboratório do agora para depois, é isso? Não é só a exibição de filmes. Isso é a formação a qual você Pois se é. refere. É incrível, porque São Luís deixou de ser uma sala comercial em 2006, era da Severiano Ribeiro, e aí foi comprado pelo governo de Pernambuco, que eu pessoalmente acho que é uma saída sempre muito inteligente, é um investimento inteligente de prefeituras e governos para salas históricas em centros históricos. Para mim é quase como se as cidades fossem divididas entre as que salvaram uma sala histórica para utilização na formação cultural do público e as que simplesmente foram negligentes e não salvaram salas históricas. O Recife, na verdade, tira nota 10 porque não só o São Luís foi salvo e foi transformado numa ferramenta de educação e de cultura, mas o parque também. O parque, na verdade, foi desapropriado em 1959 e de lá para cá virou um espaço de cinema, de teatro, música e dança. E faz parte da formação cultural do pernambucano e do Recife. E ficam a 250 metros de distância um do outro. O parque é de 1919 e o São Luís de 1952. E esse é um trabalho que eu acho que tem frutos reais, porque o São Luís, por exemplo, que é só cinema, não tem teatro, dança.
é um espaço que é muito ocupado o ano inteiro e que recebe uma quantidade muito grande de gente jovem. Eu acho que, como eu falo no filme, eu acho que realmente quando você é muito jovem, você vai ao São Luís e você passa a ser um frequentador do São Luís, eu acho que aquilo tem uma tendência para formar um caráter, para moldar o seu caráter em relação à forma como você olha o que é velho numa sociedade. O velho no Brasil tem uma tendência a ser descartado. O que é velho? Não, isso aqui é um velho, isso aqui é velho, mas isso aqui é magnífico, isso aqui é maravilhoso. Ele é grande, ele recebe muita gente. E ele é na rua, né? Ele estabelece uma relação muito forte com o dentro e o fora, né? Você sai de um filme e você pisa naquelas pedras portuguesas da calçada. Então, tudo isso é muito forte, né? E a forma como São Luís tem sido usado nos últimos 13 anos é exemplar, né? Ele criou um microclima ali de cultura e de... Os filmes pernambucanos, por exemplo, do São Luís, tem uma aceitação enorme. Isso é parte de uma formação, né? Que começou lá atrás com Cláudio Assis, com Marcelo Gomes, os meus filmes, Camilo Cavalcante, Gabriel Mascaro, Kátia Mezel, Adelina Pontual, Nara Norman, Tião. Tudo isso você vai construindo aos poucos. Bacurau fez 33 mil espectadores. É uma coisa realmente muito forte, assim. E eu acho que as cidades, elas precisam investir nesses espaços. Mas é fácil falar isso. A parte mais difícil é entender se a cidade sabe fazer isso. Se existe a vontade política de fazer isso, se existe a visão para fazer isso. Mas esse é o caminho, né? Essa formação de olhar. O ataque à cultura e consequente desestruturação do Ministério da Cultura, e passado esse quase um ano, como você vê esse período absolutamente louco que a gente viveu? E como é que está agora? Me perguntavam durante, né, os anos Temer e Bolsonaro, e eu falava que achava que ia acontecer o que está acontecendo agora, né? Um pouco como você voltar para uma repartição, porque agora você está assumindo e a equipe anterior é do outro governo, e você descobrir que impressora, computadores e outras máquinas, birôs, foram colocados no almoxarifado, né? Todas empoeiradas. E aí você tira aquilo de lá e começa a reconectar, começa a religar aquilo, você vê o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu acho que esses primeiros 10 meses agora, eu estou dando 10 meses de reconstrução. Eu acho que a parte prática é a reconstrução, né? Religar esses equipamentos da própria cultura. Mas a primeira coisa que já deu para sentir no 1 de janeiro foi a volta do respeito, né? Da cidadania, né? Da cultura ser considerada, ser vista como o que ela é, né? Que é uma força de um país como esse, assim. E foi inacreditável, assim. Foi muito chocante ver o Ministério da Cultura ser extinto dias depois do golpe de Dilma, contra Dilma, né? Ainda em maio de 2016. Ou seja, existia uma vontade muito estranha, né, de destruir uma parte muito importante do país. Eu viajo muito para o exterior e a cultura é uma representação muito forte do nosso país, né? A música, o cinema, os artistas, Clarice Lispector, João Cabral, Jorge Amado, Caetano Veloso, tudo isso é o Brasil, né? E aí, de repente, você vê que estão especificamente querendo
desativar isso, o que é um pouco melancólico para eles, né? Porque a cultura do Brasil não é uma coisa que você desliga, é uma batalha em glória. Você está falando isso e eu tô me lembrando que os seus dois filmes, Aquários e Bacurau, um durante o impeachment e o outro já no primeiro ano do governo, eu me lembro que, independente da quantidade de prêmios que esses filmes ganharam e foram citados, entraram na lista do New York Times como os 10 filmes do ano, etc., o que eu guardei, além do filme, é a reação das plateias. Era como se fosse uma redenção, né? As pessoas aplaudiam, levantavam. Então ali você vê a força da arte, né? E não dá para pisar achando que vai matar, né? Porque aquilo era o Não, não auge, vai. o auge. Não, o Aquários e Bacurau foram muito longe, né? E fizeram muita gente gritar, né? Algum tipo de catarse coletiva. Foi muito bonito e muito estranho também, né? Porque, no final das contas, é uma obra de expressão artística brasileira e as pessoas se apegavam nelas, né? Era bonito, mas era um pouco triste também, porque as ações reais, né, oficiais do governo, daqueles dois governos, estavam acontecendo, né, e eram muito desrespeitosas com o próprio país. Mas que bom que, que, que a arte brasileira estava lá presente. E não tinha muito como esconder aqueles filmes, né? Porque eles apareciam em todo canto, né? Fora do Brasil também. É bonito aqui. No Retratos Fantasmas, você mostra igrejas evangélicas sendo construídas em lugar de templos cinematográficos antigos do Recife e também farmácias e prédios, etc., né? Que Brasil que você mostra naquele filme, nas igrejas, que país era aquele que estava emergindo ou já emergiu sob desatenção geral de certas classes sociais que não perceberam que as coisas estavam mudando embaixo muito rapidamente, né? E qual é o significado dessa mudança ainda a caminho? Eu não saberia. Muita gente pergunta o que significa o final do filme. Eu, eu parti do princípio que aquelas farmácias na noite brilhando, são muito claras, né, todas elas, seria uma boa imagem para terminar o filme, mas não tem uma mensagem aí embutida. Ah, tem gente que acha o final muito feliz e eu pessoalmente não acho, porque eu não acho que tantas farmácias juntas seja uma imagem feliz. Mas talvez seja a música do Herbie Alpert, talvez seja o tom jocoso da cena que veio antes. Mas eu não sei, o país, eu cresci católico, né? Eu fui, não é que meus pais fossem católicos fervorosos, não é nada disso, mas eu cresci numa escola, estudei numa escola católica, e toda a liturgia, né, católica, ela existe dentro de mim, embora eu não seja uma pessoa religiosa. Eu acho muito interessante a, a, a iconografia católica, a, a Via Crucis na igreja, eu acho tudo aquilo muito interessante. E só que o tempo foi passando e eu comecei a perceber, principalmente com a minha segunda mãe, Stella, eu fui percebendo através dela que o catolicismo estava perdendo energia, né? E ela começou a falar e reportar mudanças de comportamento na missa de domingo, né? Que ela ainda vai, no baile da Soledade. E a gente fala sobre isso, a gente vem falando sobre isso há muito tempo. Ela começou a reportar que a missa, que sempre foi uma missa católica, cada vez mais vem incorporando elementos da igreja evangélica, com música Avivamento, etc. é, e,
até mesmo uma certa, um certo comportamento que é absolutamente diferente da Igreja Católica que eu conheci 40 anos atrás, quando eu era uma criança, que era levado a uma missa, né? Não toda semana, mas, sei lá, 5 vezes por ano. E que vinha da minha época de primeira comunhão, esse tipo de coisa. E, obviamente, na minha área de observação, o cinema, muitas salas de cinema no Brasil inteiro e nos Estados Unidos. Por exemplo, em Los Angeles tem muitas salas clássicas que viraram igreja. Eu vi que no Brasil esse espaço ele foi sendo tomado, né, conquistado. Mas é muito curioso, porque o Eldorado e o Albatroz, duas salas do Recife, que estão no filme, eu lembro dos últimos momentos deles como cinema. Eu ali com 19 anos, eu já me perguntava, mas como é que eles estão abertos? Porque não tinha mais nenhuma sustentação, né? Estavam no ostracismo, eles eram irrelevantes como espaços públicos. É muito triste dizer isso. E aí eles fecharam e muito rapidamente voltaram como igrejas. Então foi um processo muito estranho que eu observei muito de perto. Aliás, o seu filme mostra isso por dentro, né? Você Era recolhendo, visitando, como se você já estivesse antevendo o que estava a isso. caminho, né? É. A política mesmo do Brasil, com essa sucessão inacreditável de fatos, cada dia mais. O realismo fantástico, o realismo mágico conseguiu dar conta de uma certa tradução da América Latina, né? Como também Gore Vidal com Lincoln e Washington nos Estados Unidos, ou Updike com o Coelho nasce, o Coelho cresce, o Coelho morre e tal. Será que a gente tem, ou vamos precisar de um James Joyce, de um Homero para poder contar? É cinematográfica a política brasileira? É possível deglutir e expelir isso em forma de arte, dessa forma toda louca que a gente está vendo? Ela é cinematográfica porque ela é tensa, né? Toda tensão, ela tem um potencial literário ou cinematográfico. Mas, inicialmente, lá em 2016, eu comecei a achar que tinha um potencial cômico muito grande. Só que depois de 2, 3 anos, eu não achava mais as coisas tão engraçadas. Porque era muito de respeito com muita gente, com minorias, com o Nordeste, com mulheres, com artistas. E aí teve um momento que eu meio que enjoei, assim. Eu não achava mais engraçado, porque inicialmente era muito engraçado, porque como se fossem as pessoas mais estúpidas do país, né, com com voz de comando, né? Isso me impressionava muito, assim. Mas, mas eu acho que o Brasil é sempre uma fonte inesgotável de história, né, de situações humanas, né, de contradições, de ironias, de beleza, de horror. O Brasil é um horror e o Brasil é um amor também. Então, dependendo de onde você quer ir ou você pode ir, né? Às vezes você não vai para onde você quer, né? Quando você está escrevendo. A coisa sai daquele jeito. Bacurau saiu daquele jeito. Retratos Fantasmas foi definido pelo material que eu encontrei, né? Mas dependendo de para onde você vai, você é inesgotável, né? A fonte do Brasil, porque é um material humano indescritível, né, o Brasil. Então a minha tendência é ter um ponto de vista otimista, embora esse otimismo ele não é 100% feliz, mas ele é otimista.
Kleber, acho que tem duas questões aí que eu acho que são importantes para esses setores todos, né? Um é a inteligência artificial, tem a ver com a greve em Hollywood, e outro é a presença das chamadas Big Techs no sistema de informação e ou desinformação, né? São duas coisas caminhando ao mesmo tempo, às vezes se imbricando, né? Como é que você vê isso? Que preocupação você tem? O que você vislumbra a partir desses dois temas já postos? E é difícil porque se a gente acompanhar o desenvolvimento da tecnologia ao longo da história, toda vez que chegou algo novo, foi um espanto, um medo e uma revolução, né? Eu estava lendo no New Yorker sobre a chegada da música gravada, né, no final dos anos 20. E como isso foi uma revolta geral dos músicos. Porque se você queria ter música no seu ambiente comercial, você tinha que pagar músicos, né? Você quer ter música, você traz músicos. Mas com a música mecânica gravada, né, o disco, os músicos passaram por um momento de desvalorização. É, então, a gente está hoje com a inteligência artificial, que eu preferia que fosse um assistente, né? Eu tenho observado algumas ferramentas. Eu acho que um assistente é interessante. Se você trouxer a inteligência artificial para fazer algo que você deveria estar fazendo, talvez exista um problema aí. Eu não estou nem entrando em ética, eu estou entrando mesmo em... Não sei, talvez isso fale um pouco sobre como a pessoa vê o próprio trabalho. Se a pessoa acha que qualquer um poderia fazer aquilo e não vai fazer a menor diferença, de repente vai em frente. Eu prefiro achar que o Bob Fernandes é interessante pelo que ele é. E que aquela minha realizadora que eu admiro de cinema é interessante pelo que ela é, né? E eu prefiro acreditar que um roteiro meu só eu poderia ter escrito, né? Tudo dando certo é algo realmente muito peculiar e particular que veio de mim. Se algum dia eu vou entrar no cinismo de escrever qualquer coisa, pedir para a ferramenta escrever para mim, e eu vou dar uma olhadinha antes de enviar, eu espero nunca chegar nesse ponto, né? Mas talvez tenha gente que esteja ansioso por isso, ansiosa por isso. Mas, conversando com você aqui, eu acho que é uma ferramenta que chega como já chegaram outras ferramentas. Hoje eu faço com o meu telefone o que seria impossível eu fazer quando eu estava na universidade, já pensando em um dia fazer cinema. E eu posso fazer algo muito rápido, de 2 minutos, que isso jamais seria possível há 30 anos atrás. Então, mais uma vez, se a gente soma as coisas direitinho, eu acho que organizado a gente fica feliz. Mas se isso chega para subtrair, tirar e destruir, aí eu acho que há motivo para preocupação. E eu acho que a greve em Hollywood, ela faz total sentido. Porque se deixar na mão do mercado, acho que a coisa vai ficar bem feia. A gente está, infelizmente, quase chegando a 1 hora. Então, como a gente está falando disso aqui o tempo todo, eu vou fazer uma última pergunta. Se é que é possível apenas um, qual é o filme da sua vida ou o diretor, a diretora da sua vida? Ai, ai, ai. O filme da minha vida. O filme da minha vida, muito provavelmente, é o Janela Indiscreta, do Hitchcock. Porque eu vi aquele filme com 16 anos e eu tive, talvez, o primeiro momento de compreensão
de que aquilo ali era fruto de um diretor de cinema que articulou coisas que só acontecem no cinema. Não é coisa da câmera, coisa do ponto de vista do movimento. E aquilo ali, eu muito jovem, eu estava naquela fronteira entre a inocência e a compreensão de que o cinema não é feito por gnominhos na floresta, é feito por alguém, um grupo de pessoas. E eu vi com minha mãe, e não foi no cinema, foi na televisão. Então, assim, na televisão, com intervalo comercial, ainda assim eu levei um passo de um filme que até hoje é um filme importantíssimo para mim, porque acho que aquele filme é uma das maiores capacidades de expressão da ferramenta cinema, né? Tudo ali acontece dentro da lógica do cinema, da imagem ao que acontece. E me ensinou muito, né? Eu, mesmo sendo muito jovem, de lá para cá eu devo ter visto esse filme 40 vezes. Então, Janela Indiscreta é uma resposta bem direta e bem fácil. Kleber, muitíssimo obrigado por essa conversa tão legal e temas tão vastos e tão agradáveis. Foi muito bom falar com você, Bob. Espero que nos vejamos outras vezes. Um abração, querido. Um abração.